Okay, let's go. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso consultório de investimentos, onde a gente traz grandes profissionais para a gente falar de economia, investimentos, de mercado financeiro. E o bicho tá pegando, hein, Gui? Opa, aí sim, hein, meu. Agora vai ser um belo MBA de offshore agora. Offshore, o bicho pegando, Selic vai subir muito. Vai subir, daqui a pouco tá precificando a 15, né? O nosso convidado falou que tem título pré, né? Vendendo com 50% 2028. Ah, eu lembro da época da Dilma, que a gente pegava pré 16, 17. Nossa. Eu tô Vai sentindo voltar? que a gente tá numa Dilma 3 aí, né? Mas tudo bem. Vamos lá, então nosso convidado de hoje é o Bernardo Queima, que é CEO da Gama Investimentos e sócio da HMC Capital, que é controladora da Gama. Ó, ele possui mais de 20 anos de experiência no mercado de capitais, asset manager e mercado de seguros, onde liderou a equipe de vendas, produtos, gestão e planejamento comercial. Ou seja, olha o nível do nosso convidado de hoje. Ele iniciou aqui no Brasil, no grupo Icatu, trabalhou no departamento de produtos da Asset Icatu Vanguard e como diretor responsável por investidores institucionais. Então dá para a gente trazer também esse tema aqui. Em 2003 ingressou na Icatu Hertford Seguros, uma JV entre o grupo Icatu, uma joint venture entre o grupo Icatu e Hertford Life, como gerente de vendas para clientes institucionais. É mestre em finanças pelo IAG da PUC-Rio e bacharel em administração pela PUC-Rio. Currículo pesado, hein? Respira agora, né? Pesado, bastante coisa, né? Bernardo, seja muito bem-vindo para a nossa conversa. Hoje o bicho vai pegar. Eu que agradeço. Boa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar batendo esse papo aqui com vocês. Pô, currículo extenso a gente tem que ler aqui, porque senão Não dá, né? não tem como Não decorar tem memória, aqui. tem que ser grande. Vamos lá. Bernardo, começando, como que você começou essa trajetória dentro do mercado? Você sempre quis trabalhar no mercado? Como que você foi cair lá? Então, eu sempre quis trabalhar no mercado. Eu lembro que quando eu comecei a fazer os primeiros... A PUC sempre teve uma cabeça de trazer muito o mercado para dentro da faculdade. Então, eu lembro que tinha uma feira lá na PUC, uma feira de estágio, de programas trainees e etc. E desde as feiras eu sempre ficava olhando para o mercado financeiro. Então, que quando eu olhei para o mercado financeiro e fui fazer as minhas primeiras entrevistas, eu escolhi 3 bancos para fazer entrevista. Eu lembro que foi Icatu, Pactual e Bozano, que nem existe hoje, né? Que hoje é Santander, vamos falar assim. Então, assim, eu sempre tive a cabeça de ir para o mercado financeiro. Comecei no mercado financeiro bastante novo, então comecei como em 99, eu estava no meio da faculdade. E estou no mercado financeiro até hoje. Para mim eu fiquei muito feliz de fazer parte desse... O mercado financeiro se transformou milhares de vezes nesse período todo. E comecei no Rio, mas sempre vinha muito a São Paulo, e em 2008, 2009 eu mudei para São Paulo. E estou aqui desde então. Então, assim, mercado financeiro desde o início, nunca pensei em fazer outra coisa, não. Foi de largada, foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Tinha muita gente na administração que era ligado ao mercado financeiro, então a maior parte da turma trabalhava já em mercado financeiro, que a administração tinha uma flexibilidade, que você podia mudar o seu curso para a noite. Então, eu brinco que eu era aquele estagiário raiz, chegava no banco às 7h30 da manhã, saía às 7 horas da noite para ir para a faculdade, entendeu? Isso daí é diferenciado, né? Exato, hoje quem faz isso, hoje tem uma geração que às vezes não quer muito isso, né? Não quer nem estudar, Não, nem e trabalhar. virada de mês, era engraçado que virada de mês eu ainda voltava para o banco. Então, chegava na PUC, 7 e pouco, trânsito danado para sair do centro, para chegar lá na Gávea. Aí acabava a aula 11 e pouca, voltava para o banco, ficava no banco até as 2, 3 horas da manhã. Onde ficava o banco? Ficava na Presidente Wilson, ali Era no centro, prédio então da era... Academia Brasileira de Letras. Entendi. E o que você fazia? Qual era a sua função? Então, eu comecei como, acho que é uma escola dos bancos cariocas, é sempre você começar mais na área de back, e obviamente se você se destacar e tal, você vai mais para o front. Então, eu comecei mais no back, que a gente chamava na época de... A gente fazia um pouco de tudo, mas era uma área mais de atendimento a cliente, de soltar cota, de soltar carteira, de soltar relatório. Então, a gente era meio um middle office para os investidores institucionais. O Icatu, nessa época, Icatu Investimentos, a gestora, era muito focado em cliente institucional. Então, tinha muito fundo de pensão, seguradora. E eu ficava nesse middle office que eu ajudava tanto a mesa quanto a área comercial a soltar relatório, a soltar informação, acompanhar o retorno dos fundos, carteira administrada de cada um. Na época ainda tinha carteira administrada.
Então eu ficava nesse middle office. Depois eu passei, e foi interessante porque logo depois teve a fusão do BBA com o Icatu, que na época se transformou na maior gestora independente do Brasil, né? E nessa fusão eu fui convidado para ir para a área de produtos. Para mim foi uma sorte enorme, porque eram dois bancos com filosofias, duas assets com filosofias muito diferentes, se unindo, e você tendo que... Como é que monta a grade de produtos? Qual vai ser o carro-chefe? Qual vai ser o produto de renda fixa com carro-chefe? Então, a gente teve muita coisa de montagem de produto, que é uma área que acho que continua até hoje no Itaú, né? Hoje, a asset do BBA foi parar dentro da asset do Itaú em 2003/2004, se eu não me engano. Então, eu fui para essa área de produtos, fiquei um bom tempo nessa área de produtos, e depois eu fui para a área comercial. E como que foi essa transição para a área comercial? Porque estamos falando de produtos... Às vezes entra a parte técnica ali muito de entender o produto, mas é uma relação interna. Quando é comercial, você entra muito a relação externa. Como que foi essa mudança? Foi fácil, foi tranquilo? Então, foi relativamente tranquila, porque a nossa área de produtos lá era uma área de produtos, de inteligência de mercado. A gente falava muito com o cliente, porque no final a gente era como se fosse o garantidor da execução sendo bem feita pela mesa. Então, vamos dizer, chegava lá o cliente A e falava, eu quero um produto de renda fixa com essas características. A gente que ia na mesa falava, dá para executar, não dá para executar, qual é o VAR que coloca, qual vai ser o tracking erro, o que pode operar, o que não pode operar, batia com o cliente o que podia operar, montava o regulamento do fundo. Então, era uma área muito intensa no dia a dia com os clientes. E, obviamente, muito técnica, porque você tinha que saber regra de CVM, regra interna do banco, as regras de risco, o que podia fazer, o que não podia fazer, horário de funcionamento das coisas todas, horário de liquidação. Então, era uma área bastante técnica e isso te dá uma bagagem, uma segurança para você ir para a área comercial e, obviamente, ter substância para estar na área comercial, né? Muitas vezes as pessoas acham que a área comercial é uma área puramente de relacionamento, mas os relacionamentos que são duradouros para a vida são os relacionamentos onde você traz valor para a mesa. Verdade. E eu acho que ir para a área comercial com a bagagem técnica faz muita diferença. É o que eu normalmente sugiro para as pessoas, né? Você trazer a bagagem técnica para a área comercial, você tem um diferencial enorme. Era um diferencial maior no passado, mas hoje em dia eu vejo que tem que ter. Tem que ser técnico na área comercial, tem que ser bastante profundo na área comercial. E quanto mais interesse o seu cliente vai ter em conversar contigo. O cliente percebe hoje muito fácil. Se está Muito enrolando, facilmente. se você Muito. sabe, se você não sabe, porque ele tem acesso à internet. Ele pesquisa o que você falou antes que você falava era lei para ele. Exatamente, Às exatamente. vezes você vira tipo você precisar tirar as objeções. E para você tirar objeções, você precisa dar um respaldo técnico. Então acaba... Porque o cara, pesquisa, GPT, né? Na hora, né? O Então, cara pro celular, mas como assim? Você está falando que é uma taxa DEM e tal? Como que assim? Exatamente. Não é mais fácil vender fundo de DI a 5% da administração, apesar de existirem ainda. Né? O cara compra LTE pré lá e, cara, taxa de 5% ao ano. É isso. E eu acho que a pessoa da área comercial tem que ter essa leitura mais apurada de mercado, mais apurada da parte técnica, o que pode, o que não pode. Senão você fica muito dependente das áreas internas te suportarem, e o cliente sente isso. Então ele fala, então peraí, então deixa eu cortar o caminho aqui, será que eu posso falar com o seu gestor? Será que eu posso falar com a área de produto? Será que eu posso falar com a sua área de operações? Se você não entende de operações, não entende de produto, não entende de gestão, você acaba virando um cotovelo, né? E o cliente sente isso, né? Ele também não quer perder tempo, né? Verdade. E qual é a característica, além da parte técnica, que você vê para alguém ser um comercial do seu time hoje? Hoje, nas posições que você passou, você teve comercial em todas as posições, né, que você passou. Tive grandes times comerciais em diversos períodos da minha vida, mas eu acho que a característica principal para um bom comercial hoje em dia ter uma questão de deixar o cliente ciente. Eu gosto de falar o seguinte, o bom comercial é aquele cara que entende, consegue ver pela lente do investidor, do seu cliente. Eu sempre falo, o bom senso para o comercial é chave para o seu sucesso. Então eu brinco, tem que ser muito rápido na resposta, tem que ser muito rápido em deixar o cliente ciente que a coisa está caminhando. Não adianta você falar, não, mas eu não tenho resposta para dar. Já é uma resposta. Já é um ponto. Estou sem resposta ainda, mas eu estou aqui trabalhando por você, estou aqui fazendo.
E eu acho que a parte técnica, entendeu? Entender de mercado e conseguir conversar sobre mercado, entender as perspectivas e fazer as ponderações corretas, para isso o comercial tem que ser um muito bom ouvinte, tem que ouvir muito bem. Tem que ter a paciência de ouvir bem o cliente, entender não somente o que ele está te falando, mas o que ele está querendo te falar e não está tendo coragem de te falar. Então, acho que essa sutileza é que faz de um comercial bom. E muito atento a detalhe, muito atento a ser... Eu tenho a gente teve, na época minha de Catu, a gente tinha um sócio suíço, né? Uma parte de uma operação nossa, e o suíço fala, né? On time is late. Né? Na hora certa você já está atrasado. Então, se você tentar se antecipar para estar preparado antes de que as questões venham à tona, eu acho que é fundamental. Então, você trouxe até um ponto legal, que o comercial tem que saber ler nas entrelinhas. Porque se ele não souber, o ChatGPT faz. Exatamente. Ele coloca lá, eu preciso disso, disso, disso. Agora, quem consegue ler nas entrelinhas é o ser humano, né? Exatamente. Entender quais são as dores que o cliente está sentindo, mas ele não está conseguindo te expressar, não está conseguindo falar. Porque, obviamente, ele não tem o conhecimento de mercado que você tem. Muito bom. Então, acho que ler as entrelinhas, ter essa percepção fina, eu acho que é um trabalho importante. Mas mais do que isso, né? Como eu falei, o comercial, para ele ser um bom comercial, ele tem que entender da empresa como um todo. Então, quando a gente vai falar de um asset, você tem que saber como é que a operação funciona, como é que é o cadastro, como é que é a liquidação, como é que é o processamento de cotas, como é que faz o release das cotas. Tem que entender como é que se constitui o produto, quais são as regras que está no regulamento e também de investimentos. Muitas vezes as pessoas só pensam na parte mais glamourosa, né? Tem que saber bem de investimento. E esquece de todo o resto. Tem que saber a estratégia do fundo. Mas exatamente. De vez em quando você perde o cliente porque você teve problema no cadastro, teve problema no onboarding, teve problema no pós-venda, teve vários outros problemas operacionais e o cliente fala, a diferença para o seu fundo para o outro fundo é pequena, mas o serviço do outro cara é muito melhor, eu recebo muito mais informação, eu sou muito melhor atendido. E eu acho, efetivamente, que a experiência do cliente não é só a cota, não é só o resultado do fundo. Né? Perfeito. Ele tem que gostar de estar com você e fazer essa jornada, porque não é uma jornada que você vai ter momentos bons e momentos ruins na gestão, contigo ao longo desse período. A gente sentiu isso, assim, até pegando assim, na indústria de fundos imobiliários, que antes era uma indústria menor e ela foi crescendo e cada vez mais teve transparência no relatório. Apesar de ter acontecido um monte de atrocidade no meio do caminho, né? Enfim, né? Mas hoje é muito mais transparente, o cara responde. E, obviamente, tem uma base muito pulverizada de pessoa física, e também isso ajuda, né? A essa cobrança. Total, e eu acho que assim, as pessoas têm o direito, é o dinheiro delas. O cara tem que ter a informação na hora certa, no momento certo, na hora que ele quiser, da forma que ele achar mais... várias formas diferentes de comunicação. Tem gente que funciona via bem um canal de WhatsApp, tem gente que funciona bem via e-mail. Você tem que dar todas essas possibilidades, porque eu acho que a competição em si, muitas vezes eu vejo alguns gestores, né, falando, a cota é o que importa. Eu acho que isso é uma visão muito míope do que atender bem um cliente, do que ter bons investidores fiéis por mais tempo. A cota, o cara vai ficar preocupado, infelizmente a cota é diária, né? Mas assim... eu tô falando, a cota é o retorno, né? Eu tô falando assim, cota, se a minha cota estiver boa, meu retorno estiver bom, meu cliente vai estar comigo. Eu acho que é muito mais do que isso. Asset Manager, para mim, é muito mais do que isso hoje em dia. Não, lógico, com certeza. E deixa eu trazer um pouco aqui, Bernardo, porque eu vi um pouco do case lá da Gama Investimentos e eu queria que você explicasse, né, como é que funciona e como é que você trouxe esse modelo de negócio para o Brasil e dando acesso para a pessoa física aqui a uns produtos tipo Oaktree e Bridgewater lá, enfim, que lá nos Estados Unidos não é tão fácil de acessar também, entendeu? Mas assim, como é que você fez esse milagre? Conta aí pra gente. Então, empresário é uma arte de mirar no que você vê e acertar no que você não vê, né? Imagina empresário no Brasil, é um negócio que muitas vezes você vai para um caminho e ele te leva para outros caminhos. A gente começou a empresa lá em 2008, né? Eu saí da Icatu em 2008 para montar a nossa empresa, que hoje é a HMC, né? O grupo HMC, e a ideia era falar com o investidor institucional. O que significa investidor institucional? Né? É ser a área comercial de assets para investidor institucional. Single Family Office, Multifamily Office, Wealth Manager, são todos os profissionais que cuidam do dinheiro dos outros, alocadores,
fundos de pensão e por aí vai. Só que em 2015, 2016, 2017, a gente começou a ver um fenômeno que acho que todos nós estamos vivendo, dessa democratização do investimento no Brasil. Né? Lembrando, né, mais tempo atrás, você tinha poucos produtos, os produtos, na maioria das vezes, produtos proprietários dos próprios bancos, as estruturas não eram o que a gente chama de arquitetura aberta, que você pode comprar diferentes fundos de diferentes gestores num único canal. Então, era um ambiente bastante fechado, esse ambiente foi abrindo. Os profissionais de investimento, eu diria os assessores de investimento, os especialistas de investimento dos bancos, foram crescendo numa velocidade bastante grande. E a gente começou a ver, e eu brinco que foi emblemático, foi o sucesso da Pinco. Né? A gente estava falando aqui antes da gente começar, né? Que foi um produto que entregou para o brasileiro, num período de tempo, um retorno bastante interessante, descorrelacionado com o que tem no Brasil, com uma vol relativamente baixa, com uma proposta de valor bastante muito boa. Obviamente a casa é uma casa ótima, né? E quando a gente viu aquilo acontecendo, eu olhei para trás e falei, olha, a gente já fez isso na Icatu, né? Na Icatu, o que a Icatu se tornou uma seguradora grande, né? Ela é provider, né? Ela provê produtos e serviços para diversas instituições financeiras, como um agente independente provendo produtos para vários bancos e plataformas de investimento. Falei, acho que a gente tem aqui hoje, dentro de casa, na HMC, uma qualidade de gestores que a gente pode chegar para essa turma com um produto que nenhum investidor médio americano consegue acessar muitas vezes e que a gente falava no Brasil com 10, 15, 20 famílias. Acho que a gente tem isso dentro de casa. E a gente foi fazer um teste a gente sempre faz a teste de hipótese, né? Essa hipótese é verdadeira ou não? Vamos testar essa hipótese. E a gente pegou o case da Oaktree para testar. Né? Meus sócios, a gente lá, pegamos um avião, fomos lá para Los Angeles, sentar lá com o Howard e com o Bruce, que são os dois fundadores e maiores acionistas da Oaktree. Então falamos, está acontecendo isso no Brasil, está tendo essa mudança de paradigma no Brasil. O que você acha da gente levar um produto de vocês para acessar esse público? Que lá fora chama de mass affluent, são as pessoas que estão ascendendo e com um poder de poupança, que eu diria ali, você tem o private e você tem abaixo do private banking, né? Sim. O que você acha da gente acessar esse mercado? Eles falaram, para a gente vai ser muito legal, porque é um mercado que a gente não acessa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito grande, então se a gente acessar errado ou certo, muda radicalmente a nossa gestora. Mas no Brasil a gente compra esse projeto com vocês, a gente acha que é interessante, a gente acha que é um passivo diferente, pensa diferente do investidor institucional, a gente quer fazer esse esforço. Também é um teste para eles, não? Também um teste para eles, né? Era um teste para eles na época, né? E aí a gente falou, vamos fazer, vamos montar. No começo a gente montou via parcerias, mas rapidamente a gente pegou que, como a gente serve muito, quer dizer, nossa base é 100% gringo, né? O gringo ele não quer muito saber, ele fala assim, amigo, eu quero o job done, né? Você que entende, você é o especialista. Que eu chegava para o gringo e falava, não, você quer escolher quem? O azul, o amarelo ou o verde? Cara, você que é o brasileiro, você que está operando no mercado, escolhe você, não me traz pergunta que eu não sei responder. Então, eles confiam. Quando ele confia em você, ele fala, estou confiando em você porque você é o cara especialista em mercado. Então, me fala como é que tem que fazer e faça. E a gente começou a fazer da forma que a gente achava que era mais correto e foi via parcerias. O que a gente notou desde a largada, né, no Grupo HMC? Que essas parcerias não eram focadas no que a gente queria fazer. Então, acho que foco, a pessoa não precisa ser brilhante ou completamente acéfala, mas você ser focado faz uma diferença enorme, que você consegue dar atenção àquilo. Então, a gente via que os nossos parceiros não eram focados em fazer o que a gente chama hoje de gestão de feeder, né? O fundo que alimenta um outro fundo. Então, foco, a gente falou, foco é importante. E por que é importante? Porque o operacional é delicado, porque você tem que fazer câmbio todos os dias, você tem que fazer, sincronizar com o gringo a questão do hedge, você tem várias questões operacionais que eram importantes. A segunda coisa que a gente logo descobriu na largada, que esse público, os assessores, os especialistas de investimentos e tal, o mercado internacional é um mercado muito distante para a imensa maioria dessa turma, e é distante para a imensa maioria dos brasileiros como um todo, tá? O investidor institucional também todo mundo, e a gente viu que informação era fundamental. Conteúdo de qualidade era um negócio super importante. E esse conteúdo de qualidade deveria ser
tão bom e tão rápido quanto o conteúdo das gestoras brasileiras. O que o gringo não tem esse sentido de urgência. E o gringo também não consegue tropicalizar. Ele consegue traduzir, coloca no chat GPT, você traduz, tá tudo certo. Só que para o brasileiro, você tem que fazer o depara. O que é o depara? Por que faz sentido um fundo de renda fixa internacional para um brasileiro? Por que esse fundo internacional ajuda a sua carteira que tem muita exposição ao IDA, DI no Brasil? Por que ajuda você a construir um portfólio mais robusto? Você tem que colocar a lente do brasileiro e olhar para fora e falar por que eu trazer esse componente vai ajudar meu portfólio. A gente falou, isso nenhum gringo vai fazer para a gente precisa fazer a gente mesmo. Aí a gente tomou a decisão de ter a nossa própria gestora. De concentrar todos os nossos fundos na nossa própria gestora, porque a gente achava, e hoje está se tornando verdade absoluta, que conteúdo de qualidade ia fazer muita diferença. Eu brinco, se você tiver que convencer o brasileiro a viajar 12 mil quilômetros ou cruzar o Atlântico para investir fora, você está morto. Você tem que trazer a informação na mão dele, em bom português, conversando, parecendo que ele está investindo na Faria Lima. Né? Não à toa, nosso escritório fica na Faria Lima, mas ele está investindo aqui conosco, ele pode ir lá, qualquer coisa ele pode ir lá na nossa porta, ligar para o nosso comercial e falar, o que está acontecendo aqui, me explica. E a gente resolveu fazer isso. Assim, a gente teve outros bônus além disso, mas esses foram os dois pilares, era operação e conteúdo, tá? E aí, logo depois a gente realizou que ser independente é importante, você tem muita alavancagem operacional, você tem muita alavancagem na área de conteúdo, você tem muita alavancagem na área de marketing. Então a gente começou a ver que, olha, dá para ser mais do que somente uma gestora para o grupo HMC. Dá para ser uma gestora de feeders para assets que não estão nem conectados com o nosso grupo HMC. Então a gente começou a montar feeders para bancos, para outras. Falar assim, eu tenho um gestor super bom, quero trazer para o Brasil. Será que você pode montar a estrutura, fazer o conteúdo, que você é muito rápido em fazer isso e tal? E hoje a gente tem aí, eu diria, da nossa base, já 20% ou 30% dos nossos gestores não estão conectados ao grupo HMC, de alguma forma ou de outra. A gente hoje tem, desse pequeno mercado ainda, a gente tem quase 20% de market share. Caramba. De feeder funds, fundos que investem 100% internacionalmente. Eu acho que a gente está muito bem posicionado para um Brasil no qual é muito doméstico. E todo país muito grande é assim, tá? Mas a gente é demasiadamente dos 10 maiores mercados de fundos do mundo. O nosso é o menos internacionalizado, 3 vezes mais do que o penúltimo colocado. Então a gente viu muita oportunidade olhando pela frente e essa foi o fomento por que a gente montou a Gama. Então a Gama saiu dessa necessidade, né, de prestar um bom serviço para os nossos gestores e acessar o mercado com muita eficiência. A gente acabou vendo outras formas. Hoje em dia a gente está montando até fundos de acesso fora do Brasil. Não somente para brasileiros, mas para chilenos, uruguaios, o mercado da América Latina como um todo. Legal. E tem muito mercado. Tem muito mercado. Tem muito mercado. E deixa eu só, você contando toda essa história, e até acho que calhando um pouco aqui, que tipo de... você falou, o brasileiro, né, o investidor, e acho que também o profissional tem muita distância em relação ao investimento offshore. De uma leva para cá, tem muita facilidade de investir lá fora, etc. E tal. O que você, sei lá, quando contrata lá na empresa de vocês, o que você busca num profissional? Quais qualidades para ele assumir uma cadeira ali, ou comercial, ou técnica, no que tange a parte offshore? Então, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, é a curiosidade. Eu acho que assim, porque, a gente é uma pequena gestora, estou falando, eu brinco que a gente é uma pequena grande gestora. A gente presta serviço para grandes gestoras, mas a gente é uma empresa relativamente pequena, estamos com menos do que 20 funcionários. Sim. Tá? Não, mas ninguém falou que você vai contratar agora. Não, mas eu estou falando isso pelo seguinte, então, você achar profissionais que estão, e vocês 100% preparados para essa missão, é muito difícil num mercado onde o internacional é muito pouco visto. A não ser pelos singles, multifamily offices, famílias que já têm uma educação financeira bastante robusta e sabem os problemas e os percalços e veem várias oportunidades ao redor do mundo. Tirando um grupo muito pequeno, você achar profissionais qualificados para o ambiente internacional é uma raridade.
Então, o que você precisa? Primeiro, que a pessoa acredite na tese, né? Que o internacional é uma forma muito importante, vai se tornar um pilar do investimento dos brasileiros. Eu acredito plenamente nessa tese, depois a gente pode entrar nela. Segundo, é muita curiosidade, porque não vai pegar por osmose, né? Eu brinco que não vai pegar só sentado lá e tem que se debruçar muito, ler muito, ter muito interesse em aprender mercado internacional. E, obviamente, quando você fala de mercado internacional, você olha e fala, pô, já é difícil acompanhar mercado Brasil. Imagina você acompanhar mercado Estados Unidos, Europa, Ásia e por aí vai. Que é 100 vezes maior. 100 vezes maior, muito mais instrumentos. Eu brinco que na renda fixa lá fora, o fundo da Outro que a gente tem lá opera, sei lá, 7 instrumentos diferentes de crédito. Nas mais derivadas, você vai entrando no instrumento, tem mais 5 derivadas debaixo de cada um desses instrumentos. Só o mercado de bonde municipal americano é maior que acho que o mercado inteiro brasileiro. Tipo assim. Então, assim, você tem muitas... E se a pessoa não for curiosa e interessada, a chance dela parar na página 2 e não conseguir chegar na página 300 do livro é enorme. Então, o que a gente busca, obviamente, é esse ativismo das pessoas e do interesse, e efetivamente genuíno, de ir para esse mar, que eu brinco com esse mar azul, né? Esse mar cheio de oportunidades, que é o ambiente internacional. Então, se a pessoa não tiver essa gana e esse interesse genuíno, eu acho que é muito difícil ela sobreviver dentro da Gama, porque o tempo inteiro a gente tem que estar no limiar ou na fronteira do conhecimento de diversas coisas. E que muito provavelmente as pessoas vão olhar falando, o que é isso? Que você está olhando isso? Para que você está olhando isso? E a gente tem que olhar com profundidade. E isso em todas as áreas da Gama, porque o operacional tem que sair da sua zona de conforto, a área de produtos tem que sair da sua zona de conforto, o marketing tem que sair da sua zona de conforto, o comercial tem que sair da sua zona de conforto e buscar conhecimento o tempo inteiro. E toda hora a gente tem um produto diferente, um mercado diferente. Então é um ambiente que eu diria não confortável, dado que a gente está navegando um mar que pouca gente navegou. Muito legal. Acho que uma coisa que você trouxe corroborou com o que foi a nossa criação da MBA University, que é uma escola de brasileiro para brasileiro. Legal. Estados Unidos de brasileiro, por quê? Porque quando eu vejo até os especialistas querem se sobre o mercado, eles vão lá e fazem uma faculdade lá fora, com um professor gringo, que não sabe quais são as dores do brasileiro de fato. É exatamente isso, vocês pegaram muito bem isso, porque é muito difícil. A gente tem uma história muito peculiar no Brasil, assim, muito... Se você falasse para mim lá em 1999 que a gente fosse ficar com juros tão alto durante tanto tempo no Brasil, acho que eu teria desistido de ter ido para o mercado financeiro, que eu não sabia. Mas a gente teve um período de juros muito alto, que meio imobilizou as pessoas em pensar em investimentos durante um período muito grande. Depois disso, a gente teve um juros de um patamar mais razoável, onde a pessoa não precisa fazer muito para atingir suas metas, os seus sonhos, os seus objetivos. Então, bastava fazer um pouquinho de bolsa, um pouquinho de multimercado. Assim, no mercado no doméstico, a pessoa já se resolvia. Então, eu acho que quando você pega esse brasileiro e leva lá para fora, o gringo vai falar, isso é óbvio. É óbvio para o gringo. Para o brasileiro é nada óbvio. Então, tem várias tropicalizações, que não é somente fazer a tradução, que se você for fazer isso, e eu acho que vocês estão certíssimos nesse movimento, o brasileiro não vai pegar, porque a nossa base é uma base muito diferente da base do americano. Partindo do pressuposto que o americano já nasce sabendo que a poupança dele tem que ser feita em ações. Você imagina, contar isso para um brasileiro. Não, a maior parte da sua poupança vai ser em ações. Como assim? Como assim? Você tá louco? Tá me sacaneando. Né? Tem alguma coisa errada. Então, assim, você já parte de uma base muito diferente. Muito diferente. Então, eu concordo com vocês. Eu acho que o brasileiro, falando para brasileiro, ajuda muito a essa tradução. Muito bom. Bernardo, falando agora da parte de empreendedor, que eu estou vendo que é uma parte muito forte sua. Quando que você pensou em empreender, de fato? Sair do mercado, que você estava muito bem, consolidado, para se incomodar? Então, eu comecei a me incomodar como executivo quando eu comecei a passar a maior parte do meu tempo deixando de fazer negócio e resolvendo questões internas e resolvendo reportes e etc. Eu lembro na Icatu, quando eu estava num certo determinado momento, eu tinha, sei lá, 180 pessoas dentro da minha unidade. Obviamente, tinha vários líderes e tal.
E aí tinha reunião de board, tinha reunião disso, reunião de RH, tinha tanta coisa para fazer que não era business, né? Business dev, que a gente chama, né? Desenvolvimento de negócio, fazer coisa nova, que era a parte que eu mais curtia, que eu comecei a me ver um pouco frustrado. Né? Eu parei de estar no dia a dia de fazer negócio para muito mais cuidar de questões internas, cuidar de questões de grupo, está muito pouco sentindo a dor do cliente. E, obviamente, quando você começa a ter esse sentimento, né, eu era muito inquieto em relação, eu quero ter meu próprio negócio, eu acho que eu poderia fazer diferente, acho que dá para fazer diferente, acho que dá para atender diferente. Então, me gerou uma certa inquietude e essa questão de prestar muitas contas para os acionistas, não era o meu barato de ser executivo indo para uma carreira executiva para frente. E para me ajudar, que aí eu fiz aquele processo de coaching, né? Então, o Icatu fazia essa preparação para você, tinha uma preparação muito boa interna, a turma de RH era excepcional, e eles começaram a fazer a minha preparação para dar o próximo passo. E quando eu comecei a fazer a preparação, eu falei, eu não quero dar o próximo passo, eu quero ser dono do meu destino, eu quero empreender, maior, eu quero não é executivo que eu gostaria de ser, eu gostaria de ser um empresário, que é muito diferente, tá? Sim. Executivo para empresário, eu acho que as pessoas têm pouca distinção. Um bom executivo nem sempre muitas vezes é quase que o oposto de um empresário, tá? Então eu falei, olha, eu não quero mais. Eu lembro quando eu pedi para sair no Icatu, eu estava fazendo o planejamento estratégico do grupo, da seguradora, que tinha seguradora, asset, um bando de coisa. E a turma falou, pô, Bernardo, o que você vai fazer? Eu falei que ia fazer, você é louco, perdeu a cabeça, você tá maluco, você tem um futuro brilhante aqui e tal. E você ainda tá fazendo planejamento estratégico e tal. Se você tá achando que tem algum caminho errado, por que você não muda o planejamento estratégico, não dá as suas ideias, não participa mais? Eu falei, olha, eu efetivamente não quero. Mesmo assim, eles pediram para eu ficar 6 meses lá. Entreguei o bastão depois de 6 meses e fui participar, fui ser sócio, fui empreender. Apesar que no Icatu eu já era, né? Você tinha lá uma forma de tornar você sócio, tinha lá os stock options, tem todas as questões lá que te fazem se sentir como sócio, mas de fato não era um partnership, né? Era uma empresa de dono, e isso era muito claro. Então foi esse o movimento que eu fiz, sabe? Eu queria ter esse vento no rosto, sentir um pouco. Isso foi em que ano? Foi em 2007 para 2008. Isso aí, 2008. E você já foi para o mercado internacional? Como que foi essa migração? Não fui para o mercado internacional. A ideia de montar a nossa empresa lá atrás foi porque a gente via que, se vocês lembrarem, em 2007 o Brasil estava virando investment grade, eu tinha virado investment grade, não vou lembrar exatamente a data e movimento, mas a gente falou, agora vai acontecer uma grande migração, uma grande mudança do portfólio dos investidores institucionais brasileiros. O pessoal vai sair de renda fixa, que era 80%, 85%, para ter coisas mais diferentes, mais alternativas. Essa era o nosso call. Acabou que não foi o Brasil, essa montanha-russa que a gente está vivendo todos os dias, né? Não foi uma linha reta, o negócio, os juros caiu, mas depois subiu de novo. E em 2010 a gente começou a falar assim, a gente vai ter um negócio melhor. Foi mais pela perspectiva de negócio, se a gente tiver internacional e local do que somente local. Porque o local, muitas vezes, o mercado pode estar tão ruim que o pessoal vai fazer só título público. Né? E aí a gente trouxe o internacional para a mesa, sem antever, sem pensar que a gente teria aquele período Dilma, aquela questão toda, que impulsionou muito o nosso negócio offshore. Que, lembrando, no começo, o nosso negócio offshore era basicamente investimentos para esses, eu diria, os super investidores muito profissionais, né? Que são singles, multifamily offices, wealth managers. Então, a gente pegou esse movimento muito forte, né? Esse movimento de Brasil piorando ali naquele processo de impeachment e aquela crise que a gente teve, a maior crise da nossa história, segundo alguns dados. Então, a gente pegou muito forte esse movimento do internacional. Quando a gente pegou muito forte esse movimento do internacional, nesse segmento, a gente falou, cara, o internacional faz sentido para tudo. A gente olhava e a gente fez esse caminho internacional em parceria, né? A gente fez uma JV com um grupo chileno, são nossos sócios até hoje, por isso o nome HMC.
E nossos sócios tinham feito o primeiro fundraising de um private equity na região, que foi Blackstone, em 2009. E depois o meu sócio saiu e montou sua própria empresa, e a gente se encontrou, e foi legal porque a nossa conexão foi, pô, a gente acha que a gente vai ser melhor junto do que separado. A gente olhava para o investidor gringo, e o investidor gringo olhava e tá, não, o Brasil está saindo da capa do Cristo, tudo legal e tal, mas eu quero resolver a América Latina. E a gente só falava sobre o Brasil. Os nossos sócios falavam de Chile, Peru e Colômbia. Aí o cara falava, não, mas e o Brasil que está saindo da capa do o Cristo está decolando, da The Economist e tal. Então, quando a gente se conectou, a gente era um dos poucos casas de que a gente lá fora chama a nossa atividade como fundraiser, ou capital advisor, ou placement agent. Vocês são dos poucos placement agents que fazem a América Latina como um todo de verdade, são independentes, um time muito focado e tal. Então, a gente ganhou muitos mandatos bons, a 4 mãos, e isso foi um vento a favor bastante grande, quando em 2017 a gente resolveu criar o nosso, que a gente brinca, do nosso terceiro canal, né? A gente tinha 3 canais de captação lá na empresa. O primeiro que a gente chamava dos regulados, que é fundo de pensão, seguradora, fundo de pensão público, privado, seguradora. A gente tinha um canal que a gente chamava dos não regulados, que era esse investidor single family office, multifamily office, etc. E aí em 2017, 2018, a gente criou o terceiro canal, que é esse B2B2C, que é prestar serviço, prestar produtos para bancos, plataformas e por aí vai. Então, assim, você pensar, foi pensado, zero. A gente foi para o internacional para tornar o nosso negócio mais robusto, mas depois logo a gente se apaixonou e viu, cara, tem uma avenida de crescimento, que eu acho que hoje a gente percorreu os seus primeiros 5%. Entendeu? Tem mais 95% para percorrer. Quando a gente olha para o Brasil comparado aos nossos pares latinos, a gente é o mais doméstico dos domésticos, by far. Um chileno investe 60% da sua poupança fora do Chile, um colombiano investe 40%, o peruano por volta de 50%, e o Brasil é 2%, 1%. É um negócio, é uma distorção tão grande que a gente olha para esse copo e fala, cara, o copo está muito vazio, era para estar pelo menos pela metade cheio, entendeu? E qual que você acha que é o principal motivo pelos seus estudos, pelo que você acompanha? Então, eu acho que o principal motivo eu brinco que é o CDI, tá? Se eu for falar para você qual é o nosso principal competidor, é o maratonista africano lá, que o cara ganha todas as corridas e tal. Cara. O cara é muito bom. Mas o que eu acho, né? Qual é a minha visão? Eu falo o seguinte, o que eu sou muito convicto no internacional, eu falo, quando eu entrei no mercado, mais ou menos dívida PIB do Brasil era uns 30, 40. E se eu falar bobagem, você me corrige aqui, tá? Não, tudo bem. Mas eu estou pegando pela minha memória aqui. Quando eu entrei no mercado, a dívida PIB era mais ou menos uns 30, 40% do PIB. Hoje a gente está indo, e obviamente aí a gente fez esse fiscal nosso, está dando dor de barriga hoje, é o nosso grande calcanhar de Aquiles há muito tempo. Só que antes, você sempre tinha, não, dá para corrigir mais tarde, dá para corrigir mais tarde. E a dívida foi indo. Hoje, se a gente tiver a pegar pelas projeções mais recentes, a gente está indo para casa de quase 80. E aí o que eu brinco é o seguinte, não dá para esse maratonista continuar correndo nessa mesma velocidade. Ou pelo bem ou pelo mal. Pelo bem é o seguinte, a gente vai ter que acertar essas contas porque 80% de dívida PIB para um país emergente parece muito alto. Às vezes as pessoas falam, não, mas o Japão, mais os Estados Unidos. Eu acho que tira isso, a gente é emergente. A gente tem um prêmio de risco, a gente tem nossas dificuldades, etc. Nesse patamar de dívida PIB, a gente tem que dar um jeito. E aí os juros pode ir. E é interessante, semana passada a gente teve um exemplo disso, né? Que é o seguinte, eu estou muito confortável com inflação mais 6. Aí quando a inflação bateu mais 7, a bola bateu mais 7, a turma falou, agora eu fiquei preocupado. Por que as pessoas ficaram preocupadas? Por que o DI 28, a turma está abrindo mais e a turma está receosa? Porque existe uma preocupação clara e evidente que esse nível de juros, para um país super endividado como o nosso, ou bem endividado como o nosso, cara, não é sustentável por muito tempo. Ou a gente vai ter que se ajustar ano que vem, ou vai ter que se ajustar em 26, ou vai ter que se ajustar em 27. Se não se ajustar, esses juros pode ser muito maior do que está hoje. E se ajustar, esse juros vai ser muito menor. Independente dos caminhos, desse caminho
A ou do caminho B, o internacional vai ser importante. Por que ele vai ser importante? Primeiro, porque diversificação é chave para qualquer investidor prudente. Eu brinco, às vezes, quando eu encontro com alguns amigos meus que são wealth managers, que cuidam de gestão de fortunas, essas coisas, eu falo, pô, mas você está cuidando de preservação de patrimônio. Como é que você vai justificar que você está preservando patrimônio e ter uma concentração tão grande de título público brasileiro? Nesse atual cenário. Como é que você vai falar que você está preservando o patrimônio de uma família tendo 95% investido no Brasil, 90% investido no Brasil, 70% investido no Brasil, quanto que o Brasil é 2% do mercado de capitais no mundo? Se você pegar o mercado de dívidas, se pegar o mercado de bolsa, é 1%. Só tem coisa boa no Brasil para fazer. O S&P, dos últimos 10 anos, com muito menos risco na mesa, andou muito mais do que a nossa bolsa. Então, você não tem nada. Eu não estou falando para mudar. Eu brinco que eu não quero nunca entrar nesse Fla-Flu. Mas sem entrar no Fla-Flu, não dá para você ignorar o outro lado. Eu acho que muita gente ignorou, porque isso não era uma preocupação. É por isso que eu acho que o Brasil é tão distorcido em relação ao restante do mundo em investimentos internacionais. Um americano que tem 60% do mercado de capitais, ele investe 30% fora dos Estados Unidos. Não é razoável você pensar que o brasileiro que tem 2% tem que investir 90% aqui. Então, eu acho que esse caminho vai acontecer, para o bem e para o mal. Para o bem, eu tenho uma outra conta que eu acho super interessante, que a gente já viu isso acontecer várias vezes no mercado. Quando a taxa de juros cai no Brasil e o título público fica menos interessante, você tem uma corrida para ativos de risco. E essa corrida nunca vai ser linear, porque nem sempre o empresário está pronto. Se eu virar para você hoje, você está pronto para ir para um IPO? Você vai falar, opa, peraí, nem pensei nisso ainda. Eu tenho que me preparar, tenho que fazer. Então, não... O timeline do mercado financeiro, de você ir para o mercado financeiro, não é um timeline simples, não é uma passagem simples. Tem várias empresas muito bem-sucedidas no Brasil que preferiram até hoje ficar privadas. Né? Então, eu acho que não vai ser linear. E aí, automaticamente, a pessoa vai ter que montar um portfólio, e foi isso que aconteceu um pouco no Chile. O Chile fez um processo muito mais bem-sucedido do que nós, em termos de estabilização da moeda e ter uns juros em patamar mais razoável. Quando você olha o mercado de capitais chileno, as ações são caras. Então, o cara não dá para ter 100% de Chile. O cara tem que ter bolsa fora. A renda fixa não consegue suportar tudo. A gente está tendo o exemplo esse ano da renda fixa com os spreads comprimindo. O outstanding debt do ano passado, né, o final outstanding debt do final do passado, quer dizer, o estoque de dívida privada do ano passado, o que os fundos captaram esse ano foi maior do que tinha no final do ano passado. Óbvio que isso vai comprimir spread. Todas as empresas estão preparadas para emitir dívida e suportar hoje, que tem 80% da indústria de fundos está investida em título público. Você acha que vai conseguir mudar para a dívida privada? Não vai conseguir mudar. Então, eu acho que o natural é essa ida para o internacional, que foi um pouco que algumas áreas no Brasil já fizeram. Quando eu comecei no mercado, você pegava um multimercado clássico, ele só operava Brasil. Você pega dos top 10 hoje, qual multimercado que só opera Brasil hoje? Nenhum. E por que eles fizeram isso? 2 fatores, para aumentar a capacidade e para aumentar a sua geração de alfa, pela diversificação. Acho que isso vai acontecer com o mercado como um todo. Via fundos internacionais, via o cliente enviando dinheiro lá para fora e via os próprios gestores locais, incluindo ativos internacionais no seu portfólio, como os multimercados já fizeram. E deixa eu fazer uma pergunta, Bernardo. Quem que hoje aqui... Com quem que vocês concorrem aqui nesse negócio que vocês têm? Quem que vocês olham como concorrentes ou não tem? Então, eu acho que a gente... eu vou falar que a gente não tem concorrente, mas não é isso não é uma verdade. Não é pela questão de não ter concorrente. É porque eu acho que o mercado hoje ainda é tão pequeno que eu brinco que os meus concorrentes hoje são meus colaboradores. Está todo mundo junto. Eu brinco que a gente está num pequeno gueto e a nossa fatia de mercado é uma fatia de mercado muito pequena. Tá? Então, eu acho que a concorrência hoje não existe porque ainda é um mercado muito pequeno. Acho que essa concorrência vai existir a partir que o mercado ficar grande. Tá? Mas, dito isso, existem sim, tem gestoras maravilhosas gringas que estão aqui no Brasil, que vieram para o Brasil vendo esse potencial e ficaram, que várias outras vieram e foram embora. A gente conhece várias gestoras que vieram para o Brasil, internacionais, super grandes, que foram embora. Várias gestoras internacionais vieram para o Brasil e ficaram por aqui, que estão fazendo um ótimo trabalho. E eu acho que é uma alternativa para essas pessoas investirem. E esses são nossos concorrentes, porque eu diria que são muito mais parceiros de batalha do que concorrentes. Tá? Você tem, obviamente, as áreas dos bancos, né?
os bancos, as plataformas que também originam e trazem soluções para os seus investidores. Uhum. Tá? Essa é uma outra área. Você tem as plataformas ou as corretoras gringas, que eu acho que estão fazendo um belíssimo trabalho de você, num clique, você estava com o seu dinheiro aqui agora, daqui a poucos segundos está com o seu dinheiro em Miami ou em qualquer outro lugar do mundo. Sim. Então, eu acho que vai ter muita... Hoje no Brasil tem muito mais opção. Tá no celular de qualquer um. E eu vejo... Por que eu falo que essas pessoas não são concorrentes? Porque a corretora gringa, ou a corretora brasileira, que está em ambiente gringo, é parceira nossa. A gente tem fundos nessas corretoras. O banco é parceiro nosso. Muitas vezes essas assets que estão aqui no Brasil nos pedem para montar um feeder ou outro. Então, é um ambiente ainda muito colaborativo, porque a parcela de internacional ainda é uma parcela muito pequena. Se você olha pelos números da Ambima, pega somente fundos internacionais que investem 100% no internacional, é 2%. É um negócio muito pequeno. Entendi. E até olhando as estratégias, isso que você falou da facilidade, né? Então, porque hoje, sei lá, se você abrir conta lá numa Interactive Brokers, o problema é que o cara acabou de entrar, abre a conta e ele, cara, ali tem um universo assim bizarro, né? Ele cai no mar aberto, né? Não, fora o monte de research, ferramenta que o cara te dá, você fala, cara, o que eu compro aqui, entendeu? E lógico, o brasileiro vai lá e ali opera você mesmo, entendeu? Dependendo do capital que você está colocando. Eu acho que serve aqui até de exemplo para algumas brasileiras que abriram lá, tipo, ser mais, em algum momento a concorrência vai aumentar, ser mais brother no câmbio, quando manda o câmbio para lá. Diferente de uma outra, né? Mas, voltando aqui, mas só para pegar essa palhinha que você colocou, né? Mas é muito mais fácil alocar com alguém que está fazendo o filtro do que chegar lá e você inundar. Porque já no mercado brasileiro o cara já tem muita opção. Lá no mercado americano você pega mais 100 vezes, ou mesmo europeu. Então, eu acho que essa é a vantagem de você concorrer, vamos dizer assim, com esse cara. Por isso que eu acho que tem uma oportunidade gigante. Por isso que eu acho que a oportunidade é literalmente muito grande. Porque se no Brasil você precisa de muita assessoria, ou especialista de investimento, qualquer nome que seja, imagina para investir no mercado internacional. E muito que as pessoas estão fazendo é exatamente o que não deveria ser a lógica. As pessoas estão mandando dinheiro lá para fora e por falta dessa familiaridade ou dessa assessoria, estão comprando ativos brasileiros. Que para mim parece um contrassenso, mas eu acho que é o primeiro passo. No passado, muitos family offices e outros investidores sofisticados fizeram isso também. Sim. Ia lá para fora, porque não tinha familiaridade com ativos internacionais, comprava o bonde do Banco Brasileiro ou o bonde da empresa brasileira, que ele conhecia, sabia do balanço e etc., e tinha familiaridade. Então, eu acho que o universo internacional vai demandar muito mais assessoria, muito mais familiaridade, muito mais, porque senão é como se eu brinco que é como se a brincadeira é mais como um carioca, é como se você fosse nadar na Lagoa Rodrigo de Freitas e fosse nadar no Oceano Atlântico. Então, assim, cair no meio do Oceano Atlântico, você dá um pânico, porque você olha para baixo, você não vê nem o fundo, é uma infinidade de coisa para todos os lados. Sim. E aqui a gente está num ambiente relativamente controlado com muitas opções, mas não uma infinidade de opções. Lá fora é uma infinidade de opções. Então, acho que a curadoria, a especialização, o contato vai ser fundamental. Porque o investimento bem feito é aquele investimento que você conhece. Se você não conhece, na primeira dor de barriga, você vai sacar, você vai realizar prejuízo, você não vai ter confiança. Então, eu efetivamente acho que essa tradução, essa tropicalização, essa assessoria vai ser fundamental, senão não vai acontecer. Não vai acontecer. E eu falando com alguma dessas corretoras brasileiras lá fora, eles me falam um negócio super interessante, que eles falam, olha, sabe quais são as assets que mais captam na minha corretora ou na minha plataforma, ou o que quer que seja, no meu banco, em Miami? É o gestor, o fundo da gestora que está presente aqui no Brasil. Então, é a Oaktree, que está aqui presente no Brasil,
é a Pinco, que está aqui presente no Brasil, são as gestoras que já estão presentes aqui no Brasil. Por que será? A resposta é porque as pessoas precisam de familiaridade. Precisam entender, precisam saber para quem ligar, precisam ter informação, precisam receber a carta, sabe? Precisam saber o que está acontecendo por detrás do fundo. Não, e é para quem está buscando aí na parte profissional, é super oportunidade. Uma oportunidade gigantesca que a MB University aí pode ajudar muito bem, porque o cara, vai ter que ter um interlocutor. Já no Brasil precisa, lógico, porque você vê, né? Eu até brinco fazer mentoria, você estava falando de mentoria aqui, há uns 4, 5 anos atrás fazia mentoria de investimento, né? O cara tá... E quando cresceu a bolsa no Brasil, né? Tipo assim, teve muito, de 2019 para cá, cresceu muito fundo imobiliário e a base de pessoa física investindo em bolsa. E aí vinham uns camaradas assim, tipo, não, beleza, o que você tem na carteira? Tinha um monte de ação, um monte de fundo imobiliário e beleza, onde você quer chegar? Eu queria ter tanto para me aposentar. Eu falei, cara, você conhece título público, né? Tudo bem, mas o cara não sabia nem que eu quero um título público, entendeu? Tem um caminho muito mais fácil para você percorrer aqui. Sim. E você tem que começar... Então, para offshore é pior ainda, né? Porque, assim, tem uma... Eu mesmo, quando eu abri conta lá, eu fui procurar... Eu gosto muito dos REITs lá, né? E, cara, não tem nem comparação. Aqui é um mercado desse tamanho. Sim. Lá é, assim, um negócio violento, gigantesco. E aí eu comecei até nos fóruns lá, tem os fóruns americanos lá, buscar, pegar umas ferramentas para fazer uns fios e tal. E aí vi que tinha uma migração muito grande da Califórnia para a Flórida, teve, bizarra, né? Então inflacionou bastante na Flórida ali a migração. Enfim, mas só estou falando isso que o pessoal vai ter uma oportunidade muito grande de profissionais especializados na parte offshore para traduzir, não só traduzir na língua, mas traduzir os investimentos lá fora, seja americano ou na Europa, para o brasileiro que está buscando essa diversificação. E um ponto importante que eu acho, que não é... A gente está falando do internacional, eu queria colocar uma outra lente nisso. Você está falando do internacional, do cara... o investidor tomou a decisão de investir lá fora. Tem um outro ponto importante, que é o seguinte, que eu acho que foi um pouco... que poucas pessoas viram esse caminho e se sentiram impactadas. Pensa no cara que faz o asset allocation. O cara que o cliente chega para ele e fala, olha, eu queria ter uma carteira com esse nível de risco, eu não gosto dos adjetivos moderado, conservador e agressivo, tá? Então, eu acho que são adjetivos ruins, tá? Mas eu quero ter uma carteira com esse nível de risco. O profissional que fazia isso há 10 anos atrás, ele tinha 4 ferramentas para mexer. O profissional que vai fazer a ferramenta, vai fazer isso hoje, ele tem mais 20 ferramentas na mesa. E se ele é um bom profissional, ele não pode ignorar essas 20 ferramentas. É igual você falar para o dentista que ele só pode operar com 3 negocinhos e ele sabe que ele pode ter várias outras coisas para fazer o serviço dele muito melhor feito. E eu acho que isso hoje já é uma realidade. Porque o que acontece? Um pouco o que os multimercados fizeram, tá? Você certamente, e é isso matematicamente, e acho que quando a turma fazendo os cursos e olhando para a parte de asset allocation, que eu acho que é uma outra grande área que precisa de muita atualização da turma, é porque antes era isso, o cara tinha 3 ferramentas, o cara pensava em inflação, pensava em bolsa, pensava em renda fixa, e uma coisinha de pré. Tudo Brasil. Quando você vai hoje para um gestor de multimercado brasileiro, ele opera o mundo inteiro. Ele olha Austrália, ele olha México, ele olha Chile, ele olha Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e por aí vai. Só que o cara de asset allocation hoje no Brasil, na imensa maioria das vezes, ele está tomando uma decisão confortável que é o seguinte: não, porque esse dinheiro está no Brasil, eu só tenho que pensar em Brasil. Quem disse isso? Quem escreveu essa regra? Quem colocou isso no papel que você só pode operar Brasil, que você só pode ter ativo brasileiro? Se o multimercado tivesse pensado dessa forma, ele certamente não teria gerido um portfólio melhor para os clientes. E eu acho que hoje no Brasil, a turma que faz essa allocation, que faz essa cortina entre o local e o internacional, fala, não, o internacional é só internacional, o local é só o local. Ele está sendo míope. Porque ele certamente conseguiria fazer um portfólio melhor se ele tivesse mais instrumentos na mesa. E as pessoas que se
que se conscientizarem disso e verem que ela tem e observarem que elas têm muito mais ferramentas para construir um portfólio. Hoje no Brasil você tem, em qualquer plataforma ou em qualquer banco central, você tem fundos de bolsa, tem vários bons fundos de bolsa para bater o Ibovespa, você tem vários fundos para bater o S&P, você tem fundos para bater o MSCI e tal. Primeira informação, quero montar um portfólio de bolsa, o cara que fala, não, vou comprar só a Bolsa Brasil, eu te provo matematicamente que ele vai fazer um portfólio pior do que o cara que tiver uma bolsa mais diversificada. Uhum. Em termos de retorno, nem se fala. Se você pensa na renda fixa, a mesma coisa. Se você pensa em multimercados, a mesma coisa. Então, eu acho que a gente teve uma mudança na caixa de ferramenta de um profissional de asset allocation no Brasil, que não foi acompanhada pelos profissionais para eles montarem portfólios melhores para os clientes. E acho que a turma vai começar a ser cobrada agora, porque, obviamente, né, é na hora da dor que a turma... Enquanto está indo tudo bem, você não precisa se preocupar se... Ah, não, você tem a boia salva-vida? É só quando o barco está entrando água que você começa a pensar, cadê a boia salva-vida? Cadê o... Agora, eu acho que a turma vai ser muito cobrada o seguinte, mas por que eu não tinha internacional? Quem disse para você que eu não deveria ter internacional? Por que o cara conservador é o cara que tem... Aí no Suitability, por que o cara conservador tem 100% Brasil? Título público pós-fixado. E aí vem um discurso até um BIMA, né? Exato. Você vai ter que não, desde o órgão regulador, desde o órgão regulador até o profissional de investimento, ninguém está preparado. A caixa de ferramenta mudou. Sim. E as pessoas estão lá olhando e falando, não, eu só posso mexer com 3 ferramentas. Não, amigo, quem disse que você pode mexer só com 3 ferramentas? Não, acho que essa realidade que você está colocando, dentro do mercado de gestão de patrimônio e multifamily office, isso, não sei nem, isso daí já acontecia. O cara que tem mais endinheirado, obviamente ele já tinha um serviço mais... Mas quando você entra naquele afluente, que é aquela... Até a da tese que você foi conversar lá com o Howard, esse cara que está questionando isso, né? Que é o cara que não está lá no private, mas ele tem o potencial para o private, mesmo no varejo, entendeu? O cara está... Então, eu acho que... Eu discordo um pouco de você pelo seguinte, porque eu acho que mesmo esse cara que está lá em cima... Quem disse que esse cara lá em cima, o 70% que ele teria que ter em Brasil, porque você pega assim, hoje, na média, conversando com vários desses profissionais, eu vejo que normalmente o Wealth Manager faz uma conta meio, você fala, não, é 30% lá fora e 70% no Brasil. Para essa turma lá em cima, né? Que o cara tem nesses 30% ele tem um certo volume para ter alguma coisa lá fora. Quando o cara tem alguma coisa lá fora, ele vai lá para fora e tem algumas coisas brasileiras. Sim. Mas fica 70% no Brasil. Desse 70% no Brasil, o melhor portfólio que ele pode construir no Brasil é só comprando ativos brasileiros? Esse é meu grande questionamento. E muita gente entendeu que era isso. Ah, não, mas eu conversei com o meu cliente e ele falou para mim que não, que tá bom esses 30% lá. Que negócio entre linhas, né, que a gente falou, né? E você fala... O profissional que tem que provocar, né? O profissional que tem que provocar. Quem que virou pro multimercado, pro gestor de multimercado, e falou, você precisa operar Treasury, você precisa operar título público na Inglaterra. Não foi o cliente que pediu para ele, o cliente nunca pediria. Não, o cara tá buscando um alfa, né? O cara tá buscando alfa. Chegar pro seu médico e falar, eu quero que você opere desse jeito aqui. Exato. Foi o gestor que olhou para ele e falou, como é que eu faço melhor o meu trabalho? Como é que eu trago mais alfa para a mesa? E ele foi lá e se questionou e fez esse movimento. O que eu tô provocando é que a turma que faz essa gestão de patrimônio e esse asset allocation não está fazendo esse movimento e está deixando... e eu acho que vão ser cobrados pelos seus investidores. Não, e assim, aquilo que você falou do maratonista brasileiro, olhando o Bolsa Brasil, ele é maratonista. Olhando o Bolsa Americana... Não. Cara, eu já fiz vários estudos com meus bancos de dados, assim, descontando a inflação de retornos, sei lá, da Domino. Não estou nem falando da Tesla. Tá. Ganha, tipo, sei lá, uns 500% acima da inflação, entendeu? Assim, ao longo, lógico, de 20, 30 anos. Então, não é... A Bolsa Americana, não dá para brincar com a Bolsa Americana. Índice de S&P bate, dependendo da janela, bate CDI bem o CDI. Um ratinho. E esse é o nosso trabalho, que basicamente vende o que eles querem, entrega o que eles precisam. Não é o seu cliente que vai ficar falando, faz isso. Não, como eu falo, volta para o chat GPT, volta para o robô. Eu quero tanto de renda fixa, eu quero tanto. Não, você tem que provocar, você tem que mostrar para ele
para ele conseguir ir para esse caminho. É igual a gente aqui com um programa para especialistas de investimentos. Muitas vezes ele só quer a parte técnica, só que ele tem um gap muito grande, às vezes, de abordagem comercial. Sim. Só que se eu coloco só abordagem comercial, ele não quer comprar. Então, a gente vende ali a parte técnica, entrega a parte técnica, mas também entrega o que ele precisa, que é a parte comercial. Então, isso vale para qualquer profissional. E eu acho isso fundamental que você está falando, porque muitas vezes eu vejo, ao que eu recebo de feedback de alguns especialistas ou profissionais de investimentos, assim, não, mas o cliente não quer ouvir falar disso. Eu falei, não quer ouvir falar de quê? Não, do fundo. Eu falei, mas não estou falando para você falar do fundo. O fundo é o veículo. Né, o fundo é o veículo. O fundo é o veículo, não é o... O fundo é o meio, é o fim, é a última parte da conversa. Estou falando da parte anterior. Você já conversou com o cliente qual o benefício da diversificação? Por que ele vai ter um portfólio mais robusto de bolsa se ele tiver várias bolsas diferentes? Que nem sempre a bolsa brasileira... Deveria ter bolsa brasileira no portfólio, mas somente bolsa brasileira? Não, o cara, por exemplo... Como é que eu vou investir no Brasil na bolsa em inteligência artificial? Eu não vou, né? Não vai investir. Não vai, nem vai tecnologia. Não, tecnologia também é. Não, você pega pega o outro exemplo. Esse é um ótimo. Você pega o ótimo. Você pega um ótimo exemplo na renda fixa. O que é a renda fixa brasileira dominada? Por financials, bancos, e commodity e utilities. Exato. Agora, você pega, por exemplo, o portfólio da Oaktree lá fora, dando um exemplo de um gestor nosso, você vê que o cara tem hospitality. O cara tem vários outros setores que a gente nem sequer tem a opção de ter na renda fixa. Setores que muitas vezes são mais resilientes, porque consegue passar preço mais fácil. Tem várias outras dinâmicas diferentes e a pessoa não tem. Esse portfólio de renda fixa, né, que acho que renda fixa é a grande pedra fundamental do portfólio do investidor brasileiro, pode ser muito melhor do que somente tendo ativos aqui. Então, assim, é essa dinâmica que eu acho que olhando para frente, é isso que me faz ficar muito animado. Porque eu acho que tem um gap enorme e eu acho que as primeiras pessoas que fizerem essa transição, tirarem... É a teoria da caverna, sabe? Que o cara vê o que ele enxerga. O mito da caverna. É o mito da caverna. A partir do momento que ele tirar o mito da caverna, ele vai... enxergar alguma coisa. Ele vai começar a enxergar que o mundo é colorido, não é preto e branco, tem um bando de coisa que dá para fazer, entendeu? Não, até setores não tão legais, né? Porque tecnologia todo mundo quer falar. Agora, lembra que a gente entrevistou o pessoal que faz grande viagem lá, cemitério aqui? Também. É um fundo cemitério no Brasil, lá nos Estados Unidos tem uma indústria gigantesca, entendeu? E dentro de real estate além disso, o próprio governo querendo revogar as coisas do cemitério, né? Também teve isso. Exato, então, né? Tem isso ainda. Tem isso. O cara não pode nem morrer em paz aqui, meu. É foda. Muito bom. Bernardo, quando a gente fala em internacionalizar, o quanto que esse internacionalizar é Estados Unidos? Em termos percentuais, assim, o que você acha? Então, os Estados Unidos não dá para ignorar. Nunca dá para ignorar. Como fala o Warren Buffett, nunca aposta contra a América. A economia é muito dinâmica. Eu estava vendo agora, vindo para cá, eu estava vendo um podcast também. Muito bom, por sinal. Com o CEO da Apollo, que é uma das grandes empresas de private equity e tal. E o cara falou da dinamicidade do mercado de crédito americano, como é que você consegue crédito, milhões de formas de crédito diferentes, com financiamento. Então, acho que a economia americana é uma economia tão dinâmica que ela cria os problemas e ela acha a solução independente do Estado, na maior parte das vezes, né? Independente do Estado. Isso dá uma dinamicidade muito boa para a economia, um crescimento que a gente está vendo bastante robusto. E quando você olha para frente, o crescimento crescimento dos Estados Unidos esperado é maior do que o nosso. Então, a gente que teoricamente é emergente, deveria estar correndo atrás, crescendo, etc. Então, assim, não dá para ignorar os Estados Unidos. Mas, dito isso, em vários outros mercados, várias outras coisas acontecendo ao redor do mundo. Você vê Japão agora, que pelos últimos 2 anos foi um mercado bastante interessante. Dúvida se continua, dúvida se não continua. Você vê a Índia crescendo bastante. Você tem a questão da China, que eu acho que pode dar ótimas oportunidades. Foi um mercado super importante para uma boa parte dos nossos gestores. A própria Europa, a questão da Inglaterra, tem uma dinâmica própria hoje em dia, não tão ligada com a dinâmica europeia, dependente sim, mas com uma dinâmica razoavelmente própria. Então, eu acho que as oportunidades são inúmeras olhando para o restante do mundo, mas obviamente eu diria que 60%, 70% do seu portfólio, ou 50% do seu portfólio vai estar nos Estados Unidos. Mas eu acho que tem boas... E é importante, né? Porque de vez em quando as pessoas falam, não, mas por que eu preciso olhar para o Japão? O mercado do Japão é muito maior que o mercado brasileiro. Entendeu? Por que eu preciso pensar sobre Índia?
Cara, então, assim, são mercados gigantescos, muito, muito grandes. O próprio mercado de bolsa chinês é um mercado gigantesco. E eu acho que tem oportunidades no mundo como um todo. Tem um gráfico que eu adoro, que acho que é o pessoal do JP que monta, dando os créditos, que eles fizeram um gráfico que era as top 50 empresas a cada ano, nos últimos 10 anos. Poucas vezes empresas brasileiras apareceram no top 50. Então isso mostra, é uma forma de quantificar para o cliente a quantidade de oportunidade que ele está deixando passar e não pensar sobre o mundo. É um pouco disso. Como é que eu vou fazer inteligência artificial no Brasil? Sim. Como é que eu vou participar desse negócio, desse mercado de energia renovável? Como é que eu vou participar desse mercado de carro autônomo? Coisas que você não vai participar. Eu acho que assim, até a praça de Venture Capital no Brasil, ela é, em São Paulo principalmente, é uma das 10 praças maiores do mundo. Mas em bolsa, cara, não tem. E mesmo assim, o empresário brasileiro, ainda pelas condições aqui do Brasil, ele valida o negócio dele e abre a empresa lá fora e vai embora. Esse é um exportador de inteligência. Esse é um ponto interessante. Não sei se vocês viram uma carta recente da Turma da Esquadra, que eu gostei, que eles fazem um pouco dessa brincadeira, dessa provocação que eu fiz aqui recentemente. Ele fala, por que a gente está falando que o melhor índice de Bolsa Brasil é o Ibovespa, ou é o IBX, ou só o que está listado na B3? Porque quem ficou pensando só em B3, deixou passar Mercado Livre, deixou passar Nubank, deixou passar várias empresas brasileiras que listaram lá fora. Sim. E que, por conta dessa miopia, não, estou olhando só para B3, ou para o que está listado aqui no Brasil, ou o que quer que seja, é que dentro do próprio Brasil as pessoas estão deixando passar por conta desse mito da caverna. Eu vou começar a chamar agora de mito da caverna. de não abrir a cabeça e olhar um pouquinho além da fronteira. Muito bom. Essa bolsa do Rio de Janeiro, você acha que vai andar? Como carioca aí, vai. Como carioca. Minha lugar de fala, né? Eu, como um bom carioca, adoraria que a bolsa andasse. Acho que é importante. Nos Estados Unidos você tem diversas bolsas, no Brasil você tem uma bolsa só. Eu acho que para o país concorrência é sempre bom. É ruim para B3, mas é ótimo para o mercado. Concorrência é super importante. Como um bom carioca, eu fiz meu primeiro curso sobre mercado financeiro na Bolsa do Rio. Lá em 1998, 97. Boa. Então, assim, eu acho que é muito importante para o país diversificar. E eu acho que quando eu comecei no mercado financeiro, você tinha 2 polos importantes, que eram Rio de Janeiro e São Paulo. E hoje a gente vê e eu viajava o Brasil inteiro falando com investidores no Brasil inteiro. E hoje eu vejo uma concentração muito grande em São Paulo. Que, apesar de eu estar aqui, apesar de ser melhor para mim, porque fica mais fácil, mas eu acho ruim para o país. Você não ter outras capitais, outros lugares importantes e outros praças sendo desenvolvidas frente ao mercado financeiro. Eu acho bastante ruim. Né? Eu brinco que de vez em quando a gente está parecendo que a gente está se espelhando na América Latina, né? Virando só Buenos Aires, ou é só Santiago, ou é só Bogotá. É muito concentrado. Não, o Brasil sei lá, 40% da população brasileira é no estado de São Paulo, algo desse tipo. O PIB eu sei que é... E tem muito espaço, né? O PIB, mas a concentração populacional também é grande. E não era, tá? Não era? Não era. Foi concentrando cada vez mais. Eu acho que um pouco por falta de infraestrutura, um pouco por dificuldades. Assim, eu lembro... Quando eu comecei a pegar a ponte aérea em 2000. As pessoas vão me dar um... Mas eu fico com a impressão que o serviço de ponte aérea era melhor do que o serviço que a gente tem hoje. Era mais fácil. Com certeza, né? Era mais fácil. Eu lembro que eu tinha voo a cada meia hora ou 15 minutos, não lembro direito, mas era muito rápido. Chegava, perdi o voo, não, pega o próximo. Enfim, eu acho que a gente perdeu, né? Não ganhou, a gente não teve o trem-bala, não teve nada disso. Verdade. A gente não foi, acho que ficou cada vez mais difícil, né? O aeroporto é o mesmo aeroporto, acho que assim, o aeroporto é o mesmo. E olha quanto que a população cresceu, quanto que o mercado financeiro cresceu, então ficou mais difícil. Mas isso aí vai dar um pouco meio saudosista, né? Porque aquela galera antiga que usava Varg, né? Até na econômica tinha talher de prata, né? E por isso que, sei lá, se quebrou. Mas eu não tô falando pro lado saudosista, não. Eu tô falando que se você for olhar, a infraestrutura do país não cresceu o suficiente para suportar esses centros múltiplos. Sim, e não é tão fácil você ir e vir
Basta ver o preço da ponte aérea se você for comprar de última depende, hora. você vai gastar uma... Você gasta mais do que Viagem uma pra passagem Europa, para Miami. Então, assim, eu acho que o Brasil ficou mais difícil nesse sentido. E, infelizmente, eu estou torcendo pela Bolsa do Rio. Muito bom. Boa. Com o Trump assumindo, as teses mudam? Ou vocês continuam as mesmas teses? Como que você vê o cenário agora? Eu acho que... O que eu posso dizer? Eu acho... A economia americana, como eu falei, é uma economia muito resiliente. Então, eu acho que a gente aqui dá uma importância... Como eu posso te dizer? Acho que a gente encarou a eleição americana sendo muito mais fundamental do que ela realmente é. Porque, obviamente, o presidente no Brasil tem mais peso do que o presidente nos Estados Unidos para a economia americana. Tá? Essa é a minha visão. Eu acho que lá você tem mais... As instituições são mais robustas. Os estados são muito fortes. Os estados são fortes. É muito mais institucionalizado do que aqui. Então, a gente tentar fazer esse paralelo, que a eleição lá é tão importante quanto a eleição aqui, eu tenho essas dúvidas. Mas, dito isso, eu acho que tem aí uma agenda econômica do governo republicano que vão ter vários impactos. Acho que, assim, claramente vai ser menos favorável a questão de energia renovável. Isso acho que está na mesa. Claramente mais a favor de um reshoring, né, que é essa de trazer de volta para os Estados Unidos a produção, teoricamente mais inflacionário, menos favorável ao imigrante, teoricamente mais inflacionário. Então, acho que tem um cenário no qual eu acho que a gente vai ter um ambiente com mais juros, potencialmente com mais crescimento, que a gente estava imaginando, mas com mais desafios, com mais desconhecidos de como vai ser esse processo de taxar, as falas recentes do Trump contra México, contra Canadá, contra China, contra os próprios BRICS. Eu acho que tem uma insegurança na mesa, mas que para o investidor, de uma forma geral, não deveria modificar muito o pensamento de ter ou não os Estados Unidos. Verdade. Não, com certeza. E gera oportunidade também sempre. Né? Eu acho que vai ter bastante oportunidade na mesa, muita coisa vai alterar, e acho que ficar, novamente, eu sempre tomo muito cuidado com essa gamificação do investimento. Tá? As pessoas estão com mania que toda semana tem uma super quarta, uma super terça, uma super alguma coisa. Tem uma decisão muito importante para você tomar. Não tem muita importância, muita decisão importante para você tomar. O mais importante é você construir um bom portfólio. E um bom portfólio significa um portfólio diversificado. Né? Provavelmente a gente já escutou isso da tia, da avó. Não coloque todos os seus ovos numa única cesta. Tenha um portfólio diversificado. Se você tiver um portfólio diversificado, foca no seu negócio. Foca onde você vai fazer diferença. Porque muitas vezes eu vejo alguns profissionais achando, eu vou abandonar minha profissão para focar no mercado financeiro, porque ali eu vou ganhar dinheiro. Amigo, aqui é para você. Obviamente, você pode construir um bom portfólio, você pode construir uma carteira resiliente, etc. Mas foca no seu negócio e deixa isso aqui para um profissional. Boa. E eu acho que um bom portfólio deveria ser aquele portfólio que deixa dormir à noite. Você possa chegar e falar assim, se acontecer alguma coisa amanhã, tranquilo. Eu estou tranquilo porque eu tenho um bom portfólio diversificado. Eu tenho bolsa americana, eu tenho bolsa brasileira, eu tenho robustez suficiente para que um evento inesperado possa ser o resultado do meu sucesso, do meu fracasso, dos meus investimentos. Não deveria ser. O portfólio para as pessoas que não estão vivendo ou morrendo pelo retorno do seu fundo, né, que também, hoje, até uma péssima comparação, porque hoje nem os investidores suportam um gestor que seja concentrado numa única aposta. Verdade. Isso é o hedge fund de 20 anos atrás. Você chega hoje nos países envolvidos, um hedge fund que tem uma concentração numa aposta mais do que 10, 15% ou 20% do seu risco, o pessoal fala, cara, esse aí eu nem quero. Né? Então, eu acho que ter um bom portfólio, eu acho que é o melhor caminho para você ter sucesso. Mas isso acho que você falou, né? Um pouco da cultura do mínimo esforço,
daquela porcaria também de muito literatura de autoajuda, do tipo, como ganhar a vida sem muito esforço. Cara, tem livro assim, entendeu? Eu gostei da sua... Sem atalho. Tudo que a gente coloca Então atalho. o pessoal acha que, tipo, o mercado como. financeiro vai ser um atalho. E, cara, não, você Não vai é um atalho. se ferrar, vai trabalhar até mais, né? Porque vai olhar o quanto o pessoal na Faria Lima trabalha. E falando até em atalho, eu Não é acho que algo muito forte que a gente até conversou sobre isso lá no Market Makers foi o Bets. O quanto que isso está impactando o mercado? Você acha que está impactando já? Então, eu acho que isso é um pouco da falta de educação financeira e da falta de educação de uma forma geral. Isso é uma forma geral, né? De uma É forma porque mais nos geral. Estados Unidos tem as bets lá e Então, anda. eu acho que é o seguinte, o que acontece? A turma quer fazer o atalho. Existe um apelo para o atalho. Qual assim, a gente tem na Icatu a gente tinha, na minha época tinha e hoje continua tendo a empresa de capitalização, é o investimento com sorteio. E o que eu acho? Assim, não existe atalho. O pessoal da Zino eles têm um slide que é muito legal, que mostra a fortuna do Warren Buffett. Se ele tivesse começado X anos mais tarde ou um tempo mais tarde, ele teria, sei lá, uma ínfima parte do que ele tem hoje, ou a imensa maioria do dinheiro que ele construiu hoje, ou 90% do dinheiro que ele tem hoje, ele construiu a partir dos 65 anos de idade dele, que foi o compound sobre os 65 anos. Esse é um dado super legal que eu acho que deveria estar em todo lugar para mostrar para as pessoas que, assim, não tem atalho. Não, assim, a pessoa que vai para o mercado financeiro achando que vai ganhar dinheiro de hoje para amanhã, entendeu? Ela tá indo para um cassino. É o que quebra mais rápido. Nem os filhos dele, né? Porque ele deve doar tudo depois, né? Então, assim, não é isso. Não é isso. E a gente tem que desmistificar isso. E eu acho que muitas vezes o mercado financeiro está indo para um caminho contrário, que é essa gamificação do dia a dia. Não tem atalho, tem que construir um portfólio que seja robusto. E muitas vezes eu vejo as pessoas falando só dos outcomes positivos, dos resultados positivos, e não fala das possibilidades de resultados negativos. Porque isso um bom profissional de investimento deveria fazer. A gente está construindo esse portfólio aqui com esse nível de risco. O que ele pode dar no pior dia? Estimadamente pode dar isso no pior dia. Você suporta isso? Isso passa por você numa boa, você vai continuar investido no dia seguinte, etc, etc. É isso que eu acho que precisa ser mais... toma tempo, né? Toma tempo você ter essa conversa e falar dos lados negativos e positivos da construção do pode portfólio. ser até uma antivenda. Uma antivenda. Na hora. Mas no longo prazo. Mas no longo prazo o cliente vai ter uma tranquilidade enorme, você vai ter um cliente muito mais fiel. É isso. Sim. Muito bom. Tá? Pode falar. Não, eu queria falar de internacionalização aqui, porque Não, um que a gente debate muito e muita gente fala, mas sem fundamentos. Aí vira um fla-flu. A Argentina, você acompanha esse mercado? Você acha que tem recuperação, não tem recuperação? O que você olha para esse mercado hoje? Então, Porque o mercado virou fla-flu, né? O mercado livre. Ou tá muito bom ou tá horrível, então... Então, eu acho que a Argentina é um bom exemplo. Eu acho que tem potencial retorno enorme? Tem. Mas tem um risco gigantesco. Deveria ser uma posição importante do seu portfólio? Claro que não. A não ser que você me convença que realmente você deveria... O seu nível de apetite a risco e que você pode colocar a potencial perda é uma parcela relevante, mas deveria... Acho que é um mercado interessante, acho que o Milei está fazendo um bom trabalho, está muito melhor do que o mercado imaginava. Eu lembro das primeiras análises e os primeiros meses de governo foram muito difíceis. Acho que os números estão surpreendendo para melhor do que o esperado nessa fase. Agora, se ele vai conseguir chegar vivo e se reeleger e isso ter continuidade, jogo. Vai resolver a Argentina em 4 anos. É muito difícil. Então, assim, você precisa ter uma sorte e precisa os astros estarem alinhados de uma tal forma que ele consiga fazer 4 anos de um bom governo, que ele consiga se reeleger, que ele consiga ter um sucessor, para a gente olhar a Argentina e ser um país daqui a 8 anos que a gente fala, olha, realmente a Argentina voltou para o jogo. Que era 30 anos. Que era 30 anos, exato, um dos países mais ricos do mundo e mais bem educados. Então, assim, é uma pena o que aconteceu com a Argentina. Eu acho que a Argentina é um belo exemplo para nós, brasileiros, do que pode acontecer
com insanidade fiscal. Bom, em termos de criminalidade, eles estão bem melhor que a gente, assim, né? Mas isso aí não é comparável. Não é comparável, não é comparável. Não, eu ia perguntar para você, Bernardo, no sentido de se você tem algum livro que você indica para quem está buscando aí mais conhecimento em investimentos fora do Brasil, ou se não, algum livro aí que você gostaria de recomendar, a gente sempre tem essa dinâmica aqui. Cara, eu acho que um dos livros que eu acho que todo mundo deveria ler é o mais importante para o investidor, ou The Most Important Thing, do Howard Marks. Tá? Eu acho que ele te dá vários insights muito importantes de você, exatamente isso. Será que... porque muitas vezes as pessoas olham só a cota, olham só o retorno e não veem um risco que está embutido naquilo. Então tem várias boas dicas de como montar um portfólio. Livro para falar... Por isso que eu acho que a grande ponto que você colocou de montar um curso para especializar essa turma, porque é muito difícil você ter hoje um livro que eu te fale, lê esse livro aqui que você vai conseguir entender e se aprofundar sobre o mercado internacional. Porque evolui de uma certa forma lá fora, você tem coisas muito boas para ler sobre investimentos alternativos, que é um mercado super incipiente no Brasil, mas lá fora super profundo. Private markets, private credit. Bons fundos de histórias de hedge fund, de como fizeram a história do começo da indústria quantitativa, dos fast boys. Tem vários livros muito bons, mas vários pedacinhos de um grande painel gigante que é o mercado global. Então é muito difícil você ter, como é que eu resolvo por isso que eu acho que a curiosidade é fundamental para esse profissional, porque ele não vai conseguir achar tudo em um único lugar, tudo em um único livro, tudo em um único... Existe uma profundidade tão grande lá fora que tem bons livros para você entender a indústria de hedge fund, tem bons livros para você entender a indústria de distress ou de special seeds, que agora está começando a ficar mais famosa aqui no Brasil. Tem bons livros para falar das histórias dos private equities, como é que os private equities começaram, Barbarian at the Gate, né? Tem vários... Até um filme, né? Isso daí. Exato, tem várias histórias muito legais que dá para você entender essa história dessa indústria financeira, principalmente americana, né? Que tem muita literatura legal, mas não tem um específico. Tá? Não, lógico. Mas você já falou se for para já falou vários. Para alguém que quer investir com vocês, como que eles fazem? Quais são os serviços que vocês têm? Tem o site? Tem o site gamainvestimentos.com.br. Põe o site aí da Gama Investimentos, Vini, pra gente. Então, a gente, como eu falei, né, a gente é um provider, né? A gente provê essas soluções. Aí está a HMC Capital, que é da nossa holding. Tem que entrar ali do lado. Entra ali, abre uma nova aba aí, eu acho que você vai ser mais feliz e mais rápido. Pode abrir. gamainvestimentos.com.br. Ali, ó. Aí, ó. Gama Investimentos. Já está ali no segundo. Boa. Então é o seguinte, os nossos produtos hoje a gente tem 32 parceiros de distribuição. Bastante. Então a gente está disponível hoje, eu diria, nas principais plataformas, nos principais bancos. Aí estão os 4,3 bi sob gestão, mais de quase 8 mil cotistas, 19 estratégias, 11 gestoras parceiras. Então, assim, gigante, hein? Caramba, que legal. A gente está caminhando rápido, tá? Então, aí você vê aqui renda fixa, ações, tem várias opções, estão todos os nossos managers aí no site. E os nossos produtos podem ser encontrados nas principais plataformas e nos principais bancos. Né? Só você olhar por esses nomes, Oaktree, Man, Lord Abbett, HMC, nossos fundos próprios, Bridgewater. Então tem muito... Portolan, a gente acabou de lançar essa parceria agora recente, acabamos de colocar para funcionar lá com a turma do Itaú. Caramba, só Zino, que é a turma ex-Dynamo, né, que é o spin-out da Dynamo, que também está em algumas plataformas. Então a gente tem muitas soluções interessantes em todas essas classes de ativos. O que eu sugiro muito, clica naquela aba de ideias, que a gente tem um super orgulho dessa parte, porque a gente tenta trazer tudo que é relevante de research dos nossos parceiros
alguns traduzidos, outros não, sobre o que está acontecendo no mundo. Então, o primeiro ali é sobre como é que a turma está vendo as Mag 7, também, né? O Trump Trade ali, ó. Small caps ou não, Trump Trade. Então, tem muita coisa legal para quem quiser analisar. Os insights mais recentes da Oaktree sobre o mercado de crédito americano, lá do terceiro quarto. Então, tem muita coisa legal para quem quiser se aprofundar e conhecer cada um desses. E tem por assunto, tem por gestor. É bem interessante. Olha lá, tem o Market Makers lá com Cris, entendeu? Esse update dos CIOs da Bridgewater. Tem muita coisa legal. Bacana. Ó, melhor que livro não, mas é tão importante quanto. Então, é importante. Isso aqui é mais direto, mais Exatamente. prático, né? O dia a dia também, já utilizando os cases. Aqui, ó, esse aqui é muito bom. Ruminando sobre alocação de ativos, que é a última carta do Howard Marks. Esse aqui tem que ler, na minha visão. Coloca ali, ó, só para read more ali embaixo, isso, para ler mais. Vocês fazem um resumo da carta? É isso não, a gente tem autorização para fazer exatamente a tradução da carta. Então, o cara pode ler em português aqui, ó. Nossa, eu não sabia disso. Então, é memorando da Oaktree, o Howard escreve exatamente dessa forma. Fábio, tem que fazer no University. Não, tem que fazer uma imersão na Gama. E o melhor aluno tem que ter um bate-papo com o Howard Marks, cara. Que é isso, meu. Não, muito legal, falando exatamente sobre asset allocation, portfólio tradicional 60-40. Isso a gente tem que colocar para todos os alunos lerem, porque... Esse é um trabalho né? Esse é um trabalho que essa parte de conteúdo que eu falei no início, que a gente acha que é fundamental. A gente vê muita gente querendo, cadê o resumo? Mas é importante ler o todo. Né? Não, e grande parte do trabalho do profissional é acordar de manhã para começar a ler, não só notícias, mas essas cartas aí, ler o dia inteiro. Exato. Legal, cara. Exato. Esse negócio aqui é muito legal, tá vendo aqui, ó? Probabilidade de retorno do portfólio, o que é um portfólio melhor, o que é um portfólio pior. Então tem muita coisa legal para quem está começando, e até para os profissionais. Eu recebo vários retornos muito positivos de super profissionais do mercado financeiro que falam, a última carta do Howard foi espetacular. E ele tem uma facilidade de escrever, falando mais do Howard Marks, que do cara mais avançado do que menos avançado, ele captura ele consegue capturar todo mundo. Legal. Muito bom, muito bom. Tem o Instagram também da Gama Investimentos. Vou colocar o Instagram para o pessoal seguir, acompanhar. Tem também, acho que é Gama Investimentos também. Deve estar ali embaixo no site. O pessoal já segue, acompanha. Ok. Gama Investimentos. Aí, ó. Muito bom. Aí já sai também, quando tem, olha lá, ruminando sobre a alocação, então aí tem um aviso. Tem um aviso. É legal o pessoal seguir também para estar sempre... Esse daqui de miopia tem cura, esse é muito legal. Clica nele aqui, que eu acho que é bacana. Clica aqui, ó, né? Miopia tem cura, só ajustar o foco com os óculos certos. Vai na próxima linha. Mostrando que as pessoas falam pra gente, não, mas renda fixa não tá... Aí a gente vai colocando os retornos CDI mais 6 no ano, CDI mais 8 no ano, CDI mais 2 no ano. Então é só para mostrar para as pessoas, de vez em quando, falam, não, renda fixa lá fora não faz o menor sentido. A gente vai só fazendo umas brincadeiras do porque sadias. O cara compara retorno em dólar com real, né? Tá fazendo besteira. Exato. Nossa, que pancada. E aí, gostou, Gui? Pancada, gostei, né? Cara, maravilha. Não, e a parte de ideias aí eu já vou... Não, tem que estar acompanhando. Por favor, acompanhe. Isso dá um trabalho e a gente fica super feliz quando as pessoas acompanham, porque a gente acha que isso é importante demais para o aluno se destacar. Muito bom. Bernardo, obrigado pelo bate-papo. Nada, prazer. Parabéns pelo seu conhecimento, pela sua trajetória e por compartilhar aqui. Muito obrigado. Não, parabéns vocês. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. E contem conosco. A gente é muito convicto dessa internacionalização. Espero que vocês tenham comprado também mais a ideia. Eu sei que você já comprou. Vou contar bastante. E contem conosco. Acho que a gente está numa jornada que está começando, né? É como se você estivesse entrando na Fórmula 1 ainda quando dava a volta ali no Rio de Janeiro, sabe? Está no começo de uma corrida, não, mas de um movimento, tá? Que eu acho que vai acontecer com bastante força,
para qualquer caminho que o nosso país tome, tanto para o positivo quanto para o negativo. Eu gosto de falar que o internacional ele funciona para tornar o portfólio mais robusto e que isso é uma jornada sem volta. Basta as pessoas se aprofundarem mais e fazerem as contas, né? O pessoal de Chicago que fala muito, a matemática sempre vence. E tem prêmio Nobel que mostrou que a diversificação é um almoço grátis. Então as pessoas têm que aproveitar disso. E é antigo esse prêmio Nobel. É bem antigo. Não é novo, não, né? É bem antigo, é bem antigo. Bom, Década de 80. Exatamente. Obrigado, Bernardo. Nada, prazer. Prazer também. E muito, muito legal aí conversar contigo e expandir mais essas ideias aí. Obrigado pela dica do site. Vamos contar bastante com você no MBA University, com toda certeza. A gente vai ter as imersões lá em Miami, Nova York. Estou pensando em Los Angeles agora também. Conta conosco, se vocês quiserem conhecer. A gente tem 2 escritórios. A gente tem um escritório em Nova York e outro escritório em Londres. E vai ser um prazer recebê-los lá. Com certeza. Vamos contar sim. Ali. Obrigado, Vini. Pessoal, tamo junto. Obrigado por mais um episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Okay, let's go.